A fundição tem idade aproximada de 7.000 anos. Mas será que esse processo hoje acontece da mesma forma que acontecia milênios atrás? Meu nome é Fernando Santos e esta é a nossa quarta videoaula sobre fundição. No vídeo de hoje nós vamos ver alguns dos processos de fundição mais avançados tecnologicamente. Inclusive, um deles é capaz de produzir peças em menos de 10 segundos. Então vamos lá começar? E agora a gente vai justamente começar a nossa penúltima aula, que nós vamos ver sobre os processos de fundição com esses moldes que não vão perecer, ou seja, moldes que vão permanecer quando acabar o meu processo. E lembrando a parte do meu molde, que eu tenho a minha caixa de moldagens aqui em relação à fundição para areia, né? Uma caixa bem simples aqui, em que eu vou ter a geometria da peça determinada justamente pelo meu molde, como é que vai ser. Então eu tenho o meu modelo nesse modelo ele foi utilizado nas duas metades do meu molde, na parte inferior e na parte superior, em que eu já fiz as previsões de massa lote, que é a região que vai encher de metal, que vai fornecer esse metal durante o processo de resfriamento e contração do meu metal vazado, meus canais de alimentação, os meus machos, que são justamente para determinar onde eu vou colocar furos ou reentrâncias específicas. Esse daqui é o padrão de um molde em um processo de areia, que é o mais comum de todos. Em relação aos últimos vídeos, nós vimos vários processos perecíveis, os principais processos perecíveis. Então nós vimos a fundição em areia, com suas principais variantes. Então nós vimos a parte da areia verde e a parte da areia seca e areia cimento. Se você ainda não viu, o link vai estar tanto na descrição como também no card. E além disso, no outro vídeo nós vimos os outros processos perecíveis. Então, o processo de precisão, que é a fundição por casca, a fundição por cera perdida, e por último a fundição de poliestireno expandido. E hoje, nós temos que saber, se eu tenho aqueles processos com os meus moldes perecíveis, por que eu vou fazer um molde permanente? Então, esse molde permanente tem uma relação fortíssima com o tempo necessário para eu realizar o meu processo de fundição. Além disso, eu tenho uma excelente precisão e acabamento, justamente porque esse molde normalmente é feito o quê? Muitas vezes de metais, e esses metais eles têm uma boa estabilidade dimensional que eu não vou ter, por exemplo, na minha areia. Além disso, eu tenho em relação ao meu custo, mas esse custo é importante falar que eu estou falando do custo se eu estiver com produção em grande escala, então produção seriada que eu preciso várias unidades daquilo dali. E eu também tenho que avaliar, se eu tenho que avaliar por que eu deveria fazer, eu também tenho que avaliar por que eu não deveria fazer. E aparece justamente custo. Então o custo do meu equipamento é elevadíssimo. Então o custo ele pode ser o motivo para eu fazer, escolher uma dessas variantes que nós vamos ver hoje, ou justamente para eu não escolher, dependendo de quantas peças eu vou precisar, se isso vai tornar viável ou não economicamente. E é claro, o meu tipo de metal, que eu também vou ter limitações em relação aos processos que nós veremos aqui, principalmente com materiais que têm uma elevada temperatura de fusão, justamente porque essa elevada temperatura de fusão pode acabar danificando o meu molde. E quais são os processos de moldes permanentes que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver os de moldes permanentes, no caso eu estou chamando tudo de molde permanente, mas a nomenclatura correta é não perecível. Ou seja, eles continuam, mas existe um determinado chamado molde permanente, existe a chamada de fundição sob pressão, com suas duas variantes, principais variantes, e nós também temos a fundição centrífuga e a fundição contínua. Então vamos começar aqui em relação ao molde permanente. Então como é que ele é feito? Em relação ao meu molde permanente, eu tenho uma parte fixa, que vai ser justamente uma matriz que eu vou permitir, que vai estar em contato com o meu material fundido, que ela vai ser fixa, e uma parte que ela vai ser móvel, vai ser
acionada. Muitas vezes esse acionamento vai ser justamente por meio de um cilindro hidráulico. E eu vou fazer um recobrimento da superfície de ambas as partes. Por que eu vou fazer isso? Nós vimos que nos outros processos de fundição, né, o meu molde ele é colapsável. O que ele é colapsável? Ele é destruível. Eu posso destruir, não é nem que eu tenho que destruir para retirar minha peça. Nesse caso, esses moldes permanentes são muito caros, então eu não posso destruir. Então eu tenho que garantir que essa minha peça não vai danificar nem durante o processo de vazamento, nem durante o processo de resfriamento, como também durante o processo de retirada da peça, certo? Então tenho que tomar cuidado com isso, por isso eu vou fazer um recobrimento para assegurar que eu vou conseguir fazer nesse meu processo sem danificar em nenhuma das etapas. Então no caso eu vou fechar isso daqui, eu já vou ter a minha cavidade e já incorporando o macho. Existem alguns casos em que os machos eles são feitos de materiais perecíveis, então tem gente que chama isso de um molde híbrido, ou então um molde semi-permanente, ou um molde semi-perecível, dependendo da nomenclatura do autor. Eu vou, após isso, fazer o vazamento do meu material fundido. Esse material ele vai esfriar, e depois de esfriar, eu vou fazer justamente a retirada da minha peça. Então essa daqui é a minha peça. É claro que eu vou ter que abrir e retirar, tomando cuidado para não danificar o meu molde, que eu vou utilizar várias vezes depois. Então, quais são as vantagens de usar esse molde permanente? A primeira delas é que eu tenho um excelente acabamento. Justamente por quê? Porque eu tenho um bom controle de qual é o formato do meu molde, certo? Um controle que seria difícil por um outro método. Eu tenho um excelente controle dimensional, né? E isso é óbvio que eu vou ter esse controle dimensional porque, né, o meu molde eu também tenho um controle dimensional sobre ele. Eu tenho uma solidificação rápida, já que, né, eu tenho uma condução mais acentuada em relação ao meu molde, e isso vai influenciar nos processos metalúrgicos envolvidos durante o resfriamento do meu metal fundido. E isso vai gerar, inclusive, uma melhor resistência mecânica. E é claro que eu vou ter desvantagens. Logo de cara eu vou ter aplicações restritas. E essas restrições são por vários motivos, certo? Então, a primeira delas é o custo do molde. Que esse custo do molde ele vai restringir aplicações de baixa produção. Então não vale a pena eu ter um molde muito caro se eu não vou precisar utilizar esse molde várias vezes, certo? Além disso, eu vou ter uma restrição devido à geometria, porque essa geometria ela vai ser limitada porque, mais uma vez, o meu molde ele não é colapsável, eu não posso destruir para tirar a peça. Então ele tem que desencaixar de uma forma fácil. Então as geometrias elas têm que ser simples. Do contrário, eu posso danificar tanto a peça como o molde. E agora a gente vai para a fundição sob pressão. A fundição sob pressão ela tem duas variantes. A primeira é a variante de câmara quente, certo? E por que é a câmara quente? É que existe um contato direto com o meu material derretido, meu material fundido. Por isso que ele é chamado de câmara quente. Na minha câmara fria eu não tenho um contato direto com esse material. Esse material a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas em relação às peças, nós vamos ter uma matriz, lembrando, né, naquela outra situação que eu tenho uma parte fixa e eu tenho uma parte móvel. E eu vou ter justamente aquela cavidade em que o meu material fundido vai ser vazado para dentro dessa cavidade por meio de um êmbolo que irá pressurizar, né? Por isso que é fundição sob pressão, ele irá pressurizar esse metal que irá para dentro da cavidade. E depois haverá o resfriamento e a retirada da minha peça. Em relação à câmara quente, eu tenho pressões de 7 a 35 MPa que vai ser produzida. Eu tenho uma excelente produtividade, uma elevada produtividade, inclusive chegando a ultrapassar 500 peças por hora. Ou seja, isso é viável se eu tiver uma altíssima demanda dessas peças, né? Eu
Só que eu tenho um elevado desgaste em relação à minha injeção, porque como a gente viu, ele está em contato direto com aquele metal que está fundido, ou seja, a uma alta temperatura. Existem processos de desgaste que são acentuados devido justamente a esse aumento de temperatura, prejudicando, é claro, a vida útil do meu equipamento. Mas como eu quero que esse equipamento dure muito, eu vou tomar cuidado frente a isso, usando materiais que não tenham alta temperatura de fusão, como também não tenham acentuado reatividade química, ou seja, são materiais que são estáveis quimicamente, porque eu não quero que eles reajam fazendo corrosão na minha máquina, nem que a temperatura acabe danificando a minha máquina, que quanto maior a temperatura, maiores os processos de desgaste desenvolvidos. Então aqui no caso eu posso ter zinco com ponto de fusão de 419 graus Celsius, estanho, que também é bem estável quimicamente, é tanto que esse é um material que é por padrão utilizado nas latas, já que ele tem uma boa estabilidade, ele também não é tóxico. E eu também tenho um chumbo com baixo ponto de fusão. E algumas vezes existem também peças que são feitas de magnésio que vão ser utilizadas por esse processo. Na outra variante, sobre a fundição sob pressão, nós temos a por câmara fria. E por que ela é chamada de câmara fria? Porque ela acontece com metal frio? Não, o metal ele também está quente. Só que o metal ele não está em contato direto com o equipamento. A gente olha aqui, existe o furo de vazamento. Esse furo de vazamento é onde eu vou, né, introduzir esse metal já fundido para que nessa câmara de disparo jogue esse metal justamente na minha matriz e o resto acontece basicamente da mesma forma, né? O que importa é que esse metal fundido ele não está em contato direto, né? Ele só vai entrar em contato o mínimo possível com o meu equipamento, aumentando inclusive a vida útil dele. Em relação a isso, eu já consigo pressões maiores, ou seja, então o outro ele já ficava basicamente no máximo a 1/4 das pressões que eu consigo alcançar pela câmara fria. Esse meu processo ele é menos produtivo do que o anterior, mas não quer dizer que ele tenha baixa produtividade. Ele tem alta produtividade em relação aos outros processos de fundição, ele simplesmente não é tão alto quanto o de câmara quente. Eu tenho maior versatilidade. Por que eu tenho maior versatilidade? Em relação ao contato com o meu metal, como é menor em um tempo reduzido, eu consigo trabalhar com materiais diferentes. Então eu consigo trabalhar com alumínio com um ponto de fusão de 660 graus Celsius, consigo trabalhar com latão, né, que é uma mistura que aí pode variar em geral fica entre 900 e 940 graus Celsius, e também com magnésio. Da mesma forma que eu podia trabalhar com zinco e com estanho, eu também posso trabalhar na câmara fria. Porém, como o outro ele tem uma maior produtividade, em geral, tenta-se o de câmara quente, já que eles têm pontos de fusão mais baixos. Mas é claro que também pode ser feito por essa variante. E quais são as vantagens dessa minha fundição sob pressão em relação aos dois aspectos, câmara quente e câmara fria? Primeira delas, a taxa de produtividade é muito elevada, inclusive tem que ser elevada para valer a pena os gastos com os equipamentos, já que os equipamentos são consideravelmente caros. Além disso, ela é ótima para uma alta produção. O custo por peça ele diminui devido à produção seriada. Então, como eu consigo produzir muito rápido e sem muitas modificações, sem ficar desfazendo os meus moldes, refazendo moldes, então o custo por cada peça ele diminui ao longo do tempo, é o chamado custo unitário. Eu tenho tolerâncias excepcionais, então na casa de 0,076 milímetros, o que é uma ótima tolerância, certo? Um ótimo controle. Eu tenho acabamentos muito bons, já que ele foi, né, esse material ele é colocado a alta pressão, que ele vai realmente tomar o formato que eu quero, né? E as minhas seções finais eu consigo coisas muito finas, ou seja, na casa de meio milímetro, que seria impossível por outros processos, por exemplo, o processo de fundição por areia. Eu não conseguiria fazer paredes tão finas, eu teria descontinuidades. E aqui na minha fundição por pressão, essa pressão justamente permite a distribuição do meu metal e o preenchimento completo, mesmo em paredes tão finas. E é claro, né, extremamente importante, eu tenho uma ótima resistência
mecânicas das minhas peças finais. É claro que eu vou ter desvantagens também em relação ao meu processo, e é claro, como dos modos permanentes, uma desvantagem comum a todos em geral é justamente esse custo inicial extremamente elevado, principalmente devido ao equipamento. Além disso, a geometria das peças elas são relativamente limitadas, como nós vimos, né? A gente tem uma alta produtividade, o molde não é colapsável, então a gente tem que ter geometrias que se adequem às necessidades desse processo. Por último, mas não menos importante, nós temos os materiais a serem fundidos, já que esse meu material ele vai estar em alta temperatura e essa alta temperatura aumenta o desgaste do meu equipamento, eu vou ter restrições de quais materiais eu vou poder utilizar nesse processo de fundição. E uma pergunta que eu sempre me fazia quando eu estudava era: mas professor, do que é feito o molde então? Porque eu estou colocando metal líquido e o metal líquido está quente. Por que o metal que está, né, como molde não derrete também? E o motivo é porque o ponto de fusão desse metal ele é bem maior do que o da peça que está sendo vazada. Então, existe o uso de alguns tipos de aço específicos, né? Aço médio carbono é mais comum também em relação a isso. Mas, Fernando, se eu quiser fazer essa fundição com aço, eu consigo? Consegue, mas é claro que você não pode usar aço para o molde. Se a peça é feita de aço, você vai ter que usar um molde que aguente uma temperatura maior. Então aí seriam utilizados, né, tungstênio e molibdênio, ou então ligas à base desses materiais para que o ponto de fusão seja bem elevado e o molde não seja danificado durante o vazamento da peça. Nosso penúltimo processo é justamente a fundição centrífuga. Essa é uma fundição muito específica, certo? Ela é principalmente comum na produção de tubulações. E como é que ela é feita? O material ele é vazado dentro do molde. E esse molde, ao contrário dos outros, ele não é estático, ele se move. E ele se move como? Ele se move, como o nome diz, centrífuga, né? Força centrífuga. Ele move em uma rotação. E essa rotação, ocasionada pelos roletes, vai fazer com que o material seja jogado nas bordas, nas laterais, né? Ou seja, essa fundição centrífuga ela vai gerar o que? Ela vai gerar peças que tenham uma linha de simetria radial frente a isso. A rotação do meu molde faz com que o fundente se distribua ao longo dele todo, né? As peças precisam ter uma simetria radial, eu não consigo, por meio desse processo, por exemplo, fazer uma peça quadrada. Então eu preciso de uma peça que seja ou circular ou então que tenha várias linhas de simetria, né? Isso é muito comum na produção de tubulações, principalmente de ferro fundido para transporte de água fria, né? E essa fundição ela não precisa ser horizontal, pode haver também um processo de fundição vertical, né? No horizontal eu tenho uma melhor distribuição, digamos assim, da espessura da minha peça. Ela é mais uniforme ao longo da peça inteira. Já na vertical, devido à gravidade, a parte de baixo ela acaba ficando com uma espessura maior do que a parte de cima, justamente pela força-peso que vai influenciar nas distribuições das tensões durante a rotação. Então aqui eu tenho, como eu disse, eu tenho várias peças que tenham eixos de simetria para produzir por meio desse processo. E por último nós temos a fundição contínua, e esse processo ele é ainda mais específico do que o anterior, em que eu tenho material fundido, né? E por que o nome é contínuo? É porque ele vai fundido continuamente. Então, enquanto nos outros processos eu tenho o vazamento do metal, a retirada do meu molde, né? Eu tenho vários processos que eles são feitos separadamente. E depois que eu termino de gerar a minha peça, eu reinicio o processo para gerar outras peças. No meu processo de fundição contínua, isso não acontece. Ele fica produzindo direto, em que o material fundido ele vai passando e ele vai esfriando, e à medida que ele vai esfriando, ele vai passando por rolos laminadores. Esse processo é interessante, certo? Porque ele é um processo inicial de vários outros processos. Então eu tenho peças, eu não vou ter peças
geometria complexa, nem nada disso. Esse daqui é um processo, digamos assim, primário para os outros processos principalmente usinagem vai utilizar muito em relação a esse tipo de peça produzida na fundição contínua. Eu tenho uma produtividade muito alta, porque justamente a fundição ela não para. Eu tenho uma ótima uniformidade, justamente porque eu vou continuamente fornecer aquilo dali. Eu tenho ótima qualidade do meu material, mas é claro, é simplesmente uma matéria-prima que será utilizada em outros processos. Ele não é um procedimento para peças finais. Nesta penúltima aula, nós vimos os principais métodos de fundição por moldes não perecíveis. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que ficaremos muito felizes em ajudar. E se esta aula te ajudou, lembre-se de curtir. Nesta aula, nós finalizamos com os principais métodos de fundição, sejam em moldes perecíveis ou não perecíveis. Na nossa próxima e última videoaula, nós veremos os principais processos metalúrgicos envolvidos na fundição, como também os principais erros e falhas que podem acontecer com as peças que passam por algum processo de fundição e o que deve ser feito para corrigir esses problemas. Se você não quer perder a próxima aula, como também próximos vídeos e cursos, lembre-se de se inscrever no canal. Dessa forma, você não vai perder nenhum conteúdo produzido. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!